Fala, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Então vamos dar início à nossa aula de hoje sobre a atmosfera. Lembrando que nós começamos esse assunto na semana passada, nós vimos que a atmosfera é a camada de gases que envolve o nosso planeta e ela é mantida assim através da atração gravitacional. Nós também vimos a importância da atmosfera para a vida no planeta, afinal ela controla a temperatura da Terra e também é nela que estão os gases que os seres vivos respiram. Hoje nós vamos dar continuidade, nós paramos, falando um pouquinho sobre as camadas da atmosfera e é o nosso objetivo de estudo hoje. Então veja aí, nós paramos justamente nessa imagem, onde dividia a atmosfera em camadas. Veja que a atmosfera inteira mesmo, a extensão dela é mais de 1.000 quilômetros. Só que nesses 1.000 quilômetros, ela não é toda igual, ela é dividida em camadas. Por que nós dividimos em camadas? Porque cada camada tem uma especificidade, cada camada tem uma quantidade de gases, uma concentração de gases, tem também um tipo de gás específico, e é isso que nós vamos tentar entender hoje, essas particularidades de cada camada. Então, só para relembrar, são 6 camadas, desde a mais próxima ao Sol até a mais distante, que é a troposfera, que é a mais próxima ao Sol, depois a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e, por último, a exosfera. Então, nós vamos dedicar um pouco a entender um pouquinho sobre cada camada hoje. Então, vamos lá. Essa imagem ela mostra para você mais ou menos até qual altitude vai cada camada. Então, a primeira camada, que é a troposfera, ela vai até 10 quilômetros de altitude. Então, até 10 mil metros de altitude, nós temos a troposfera. E é justamente essa camada que nós estamos em contato, que está em contato com a superfície do planeta, onde tem a maior concentração de gases, principalmente o oxigênio, que é o gás que nós respiramos. Mas nós vamos falar particularidades de cada camada. Então ela vai até 10 quilômetros. Depois nós temos de 10 até 50 quilômetros de altitude, veja, mais extensa que a troposfera, a estratosfera, que é a próxima camada. Nessa camada os gases já são mais rarefeitos, nós não encontramos o oxigênio, por exemplo, que é o gás que nós respiramos, e é nela onde está a camada de ozônio. Aqui até mostra, a camada de ozônio ela está a 25 quilômetros de altitude, e é aquela camada como se fosse o protetor natural da Terra, que protege contra as radiações de alta energia do Sol. A próxima, depois da estratosfera, de 50 até 85 quilômetros, nós temos a mesosfera, que é a camada do meio. Nós vamos falar particularmente sobre ela um pouquinho mais na frente. Depois de 85 até 600 quilômetros, então veja, a camada mais extensa de todas, que vai até 600 mil metros de altitude, é a termosfera, que é justamente a camada mais quente, e a gente vai falar um pouquinho mais dela um pouquinho mais na frente. E por último, a exosfera, que é a última camada, a camada onde tem a menor concentração de gases, e é justamente o limite entre o espaço. Então vamos começar então pela troposfera. Primeira coisa, a troposfera é justamente a camada que está mais próxima ao Sol, até 10 quilômetros de altitude. O que significa troposfera? O significado da palavra vem de tropo, vem de turbulento, e esfera de esfera. Então, é a camada da Terra turbulenta. Por que ela é chamada assim? Porque, acompanhe comigo no slide. Os ventos, os furacões, as chuvas, as tempestades, os ciclones, os vendavais, frentes frias, raios, todos esses fenômenos atmosféricos, eles ocorrem justamente nessa camada, a troposfera, que é a que nós estamos em contato. É nela também onde você vai encontrar a maior concentração de oxigênio. 21% dos gases que compõem a troposfera é o oxigênio, que é justamente o gás extremamente importante para a respiração dos seres vivos. Então ela vai até 10 quilômetros de altitude. Essas são algumas características bem básicas da troposfera. A próxima camada, que seria a estratosfera, é justamente aonde localiza a chamada, que nós conhecemos como camada de ozônio. É nela que se concentra esse gás chamado ozônio, que protege a Terra, a superfície principalmente, e nós seres vivos, daquelas radiações de alta energia do Sol. Ela vai até 50 km de altitude, então a troposfera vai até 10, e de 10 a 50 nós já temos a estratosfera. Então veja aí o desenho mostrando para você a maior importância dessa camada, que é justamente filtrar a radiação solar. Acompanhe aqui, você tem os raios solares, veja o tamanho das setas, indicando a quantidade de calor e energia que isso está transportando. Então, é uma quantidade muito alta. Veja aqui embaixo que quando ele atravessa a camada de ozônio, parte dessa energia, desse calor, ele é refletido, ele é filtrado.
enquanto a outra, uma pequena parte atravessa. Veja que as setas já diminuíram, indicando a quantidade de energia. Então veja que agora a energia que vai atingir a superfície é bem menor. Então justamente esse é o papel dessa camada, filtrar a radiação solar para que ela não prejudique, né, a vida na superfície do planeta. Uma outra função importante é que é justamente nesse momento, quando a parte dessa energia atravessa, que ela é aprisionada na forma de calor e mantém a temperatura da Terra em níveis adequados para a vida. O excesso de calor seria um problema, mas a falta dele também para a vida no planeta. Então a estratosfera é uma camada muito importante devido à presença da camada de ozônio. Tudo bem? Então vamos para a próxima. A mesosfera, ela tem esse nome meso porque é a camada intermediária, é a camada do meio. Ela vai de 50 até 85 quilômetros de altitude. Uma outra coisa importante, ela é uma das camadas mais frias da atmosfera. Ali acontecem alguns fenômenos luminosos, fenômenos astronômicos, né, luminosos, astronômicos não, porque não vem dos astros, vem da Terra. Alguns fenômenos luminosos muito interessantes, como por exemplo as estrelas cadentes. Então veja, as estrelas cadentes na verdade são corpos celestes, né, pequenos fragmentos de asteroides, de cometas, que quando entram na atmosfera terrestre, elas começam a sofrer atrito com o ar e aquece, superaquece, pega fogo literalmente e desintegra. Só que nessa que pega fogo e desintegra, ela emite luz e a gente consegue enxergar aquele risquinho. Né? Então veja que o risquinho no céu acontece justamente na mesosfera, que é isso que nós acompanhamos. Né? A gente até faz um pedido, né? Como se fosse algo que trouxesse algum benefício para nós. Né? E é lógico, vem da nossa cultura, das nossas crenças. Né? Então, as estrelas cadentes elas ocorrem justamente na mesosfera. Uma outra coisa interessante é que nessa camada é onde ocorrem também as chamadas auroras boreais, que é justamente essas imagens que vocês estão vendo aqui, que são fenômenos luminosos. Esses, na verdade, são partículas que vêm do Sol, dos ventos solares, que atingem a atmosfera terrestre e aí provoca esse efeito luminoso aí que a gente está enxergando, que é justamente na mesosfera. Essa é uma imagem feita a partir da Terra, né, a partir da superfície, e essa é uma outra imagem feita a partir da Estação Espacial Internacional, mostrando esse fenômeno luminoso que ocorre na mesosfera. Tá bom? A próxima camada é a camada mais quente de todas, que é a chamada termosfera. Essa pode atingir até 2.000 graus. Ali tem partículas de gases ionizados, que é o nome correto, gases ionizados. Por isso a temperatura é tão alta. Pode chegar até 600 km de altitude, então é a camada mais extensa, né? Ela vai de 85 a 600 km de altitude. E é lá onde a gente encontra também um grupo de satélites muito especiais. Por quê? Como essa camada é muito quente, os satélites que estão fora do nosso planeta, eles têm dificuldade de enviar o sinal para a superfície e esse sinal atravessa a termosfera devido ao calor, vai atrapalhar a difusão dessas ondas de rádio, TV, internet. Então ali eles colocam um grupo de satélites para fazer a transmissão entre aquele satélite que está fora da Terra e você que está na superfície. Então, esse grupo de satélites eles servem como se fosse um intermediário, né, para a comunicação. Então, um grupo fica fora da Terra, um grupo de satélites, outro grupo fica na termosfera, justamente para fazer a transmissão do sinal devido aos problemas para transmitir na termosfera. Tá bom? Então, é a camada mais quente. Interessante falar também que quando aqueles corpos, aqueles fragmentos de corpos celestes atravessam a termosfera, veja, eles pegam fogo e aí lá na mesosfera vai fazer aquele fenômeno luminoso que nós chamamos de estrela cadente. Então, veja, quem realmente vaporiza, esquenta esse material até com que ele se desintegre, esses pequenos corpos, é justamente a termosfera devido ao seu calor. Outra coisa interessante é que a termosfera é um desafio para as viagens espaciais. Veja que quando um foguete é lançado ou quando ele reentra na atmosfera, ele tem que atravessar justamente essa camada. E aí é um problema. Nós temos que ter materiais muito resistentes ao calor para que não tenha problema, né, com a vida dos astronautas que estão lá dentro. Então veja que é um desafio para as viagens espaciais também. E a última camada, essa é o limite entre o espaço, que é a chamada exosfera. Era chamada exosfera justamente porque o exo vem de fora, e esfera, a esfera do planeta. Então é a camada mais externa do nosso planeta. A partir de 600 km até, hoje em dia, mais ou menos se sabe, até 1.000 km, nós temos a presença da exosfera.
essa camada ela é muito rarefeita, existe muito pouca concentração de gases, veja, é a última camada. E é o limite entre o espaço. É lá onde nós encontramos justamente a Estação Espacial Internacional, a estação onde ficam os astronautas fazendo suas pesquisas astronômicas, né? E também tentando entender o comportamento do corpo humano no espaço. Então tá lá a estação espacial aqui na imagem para vocês. Ela viaja aí a cerca de 27 mil quilômetros por hora, dá uma volta na Terra a cada 6 horas, então vejam, essa estação viaja muito rápido e lá vivem os astronautas fazendo suas pesquisas. Aqui do lado você vê uma outra imagem feita a partir do espaço, tem a Lua aqui, né? E você consegue justamente enxergar aquele primeiro assunto que nós tratamos lá, a primeira pergunta da aula, foi porque o céu é azul, né? Que é o resultado da interação da luz do Sol com a atmosfera terrestre. Então aqui você consegue acompanhar bem isso, né? Veja essa camada azul aqui do nosso planeta, é justamente os gases interagindo com a luz do Sol. Tudo bem? Então, essa era a nossa aula de hoje. Se tiverem algumas dúvidas, estou à disposição, tanto no WhatsApp quanto no vídeo. E espero que eu tenha ajudado. Fiquem bem aí, fiquem em casa e até a próxima aula.